explicação, criança. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eis aqui. E aqui. Certo? Dominando isso? Normalmente isso eu hago ali para ficar mais fácil. Mas veja, eu preciso desenhar no molar, sim ou não? Vocês pretendem se acordo? Que eu abri tinha um tips. Eu vou assim uma linha aqui, ó. Possa estar aqui, ok? Eu hago aqui. E eu hago aqui. Consegue perceber que esse está mais? Consegue virar isso? Sim, então, eu vou colocar qual elemento dentário? Aqui é o lado direito e o lado esquerdo. Eu vou colocar o elemento dentário que está mais próximo, que significa aqueles 15 milímetros. A idade mais ou menos 15. Quem não está entendendo o que eu estou falando? Então é assim, eu vou desenhar a teleradiografia. Eu vou desenhar a teleradiografia, eu vou ter que desenhar esse elemento dentário. Quando eu miro aqui, ó, é confuso, não é? Ó, inferior eu tenho 2, superior eu tenho 2. Esse caso está mais nítido porque o elemento dentário é um número opcional, mas às vezes ele opciona, você não consegue virar. Então você vai na panorâmica e você faz uma linha imaginária e você vai ter as distâncias. Aí você vai mirar qual o elemento dentário que está mais ou menos. E você procura a ser o que está mais próximo, o que está melhor, não o pior. Por quê? Porque eu tenho que saber que o que está melhor, o outro que eu vou ter que fazer o movimento. Que se eu disser pelo pior, eu vou levar o que está bem para adelante. Capite? Entendeu, meu amor? Nós repetimos, não se preocupe. Ao revés para o superior. Os dentes anteriores eu tenho que buscar o pior para levar para melhor. Entenderam como é invertido? Então, posterior eu tenho que pegar o que é bom, porque eu tenho a medida certa, e no anterior eu tenho a medida para levar para a posição melhor. Quem se habilita a ler a cefalometria aqui? Delegado não, que eu já molei muito ele. Vem aqui você, que você também atrapalha com cefalometria. Eles vão todos ajudar. Vamos lá. Eu te ajudo. Quantos traços tem aqui? Foto aqui você. Eu quero ler uma foto com vocês. Lá. Cefalometria. Quantos traços tem aí? Não, nós aprendemos 18. Quantos tem aí? Ótimo. 33 fatores tem aí. Não se preocupe, vamos acertar somente os nossos. Tá bem? Então, maxila. Colaborem com ela. Eu vou acender a luz. Aqui está fácil, né? O que vocês querem mirar primeiro? Mandíbula ou maxila? Ó, mire. O que nós vamos fazer agora é o que vocês têm que fazer todo o paciente.
Ok? E toda semana que nós dissemos, nós vamos usar ser assim. Eu miro primeiro a maxila. Eu. Não sei vocês. Cada um de vocês vai. Eu abro assim. Então, a minha forma de medida, eu pego Basel, Nasio, ponto A. Eu pego Frankfurt com... Eu pego Basel, Nasio, ponto A. Eu pego Frankfurt com Nasio Cogolho, que não está na lista. É um dos 33 fatores. Estou sendo claro? Escutou? Oi. Ponto A. Eu pego com Frankfurt. Eu tenho mais uma linha aqui, ó. Eu tenho um ângulo, ó, 96. Eu tenho 96. Eu tenho 55 de altura base Nasio. O que significa tudo isso? Que estou entre linhas, assim, hablando. A maxila está avançada ou não? Você depende. Si está avanzado, si tiene 9. No está avanzado, pues sí creo que hasta 4. 9, ese número. Vamos aí, doutor. Brian. Aumentado, porque normalmente es 90, ¿no? O que está aumentado? Ángulo? Basio, Nasio, A. La maxila. Está creciendo hacia. Mostra para ele que é base mais do que Da 96. 90 más o menos te Está aumentado. Está muito, Sim. muito. A menina tem quantos anos? 11 anos, se não me engano? 8. É 8. E mais? Mandíbula, como está? Sí, Frankfurt hacia abajo. Tendência a Dori. Sí. Altura facial inferior. ¿Cuánto está? Docs. Mire que caso complicado. 88, o que significa? Paciente, pode sentar mais, senão ele vai ficar desconfortável. 88, o que significa? Está disminuyendo. Tendência a Dori. O paciente é Dori? Falta más estudios. A ver. Aprendeu com o Eric. Somebody Dori. Que es el crecimiento. 88 significa que seria Dori. Certo? Mas eu tenho uma altura facial inferior por 40, 20. Está diminuindo. Deflexão de 28. Uma maxila de 8. De 9, perdão. Adelantada. Portanto, esse paciente, o que ele tinha? O que ela tem? Tiene 11 años. 8. Qual o problema que ela tem? É maxilar? Maxilar. Só maxilar? La mandíbula también está ahí. Maxila e mandíbula. Maxila adiantada e mandíbula retruída. ¿Va a seguir creciendo? Va a seguir Não, aumentando. você tem nesse momento. Aí, então, nesse momento eu tenho isso.
próximos capítulos vocês vão ter esse entendimento, porque vocês vão estudar crescimento de maxila e mandíbula. Eu vou mastigar e dar para vocês. A minha maxila continua crescendo para arriba e para baixo. Vai piorar ou melhorar? Piorar. De 9 vai para 10. E a mandíbula? Ela vai ter o seu crescimento. Não vai acabar. Vai ter o crescimento buscando o contrário. Então, a mandíbula vai vir aqui dentro de um ano, tá vendo? Previsão de crescimento de um ano. Vai aqui. O 9, teoricamente, iria para 10, mas quando a mandíbula vem para frente, às vezes vai para 8. Mas continua a maxila avançada. E a mandíbula continua para trás. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um movimento anteroposterior, dos dois lados, para resolver o problema. Extraindo. Extrai ao quilo. Se nós estivéssemos estudando o arco reto, seguro que iria extrair antes. Já saco premolares antes para resolver o problema dentário. Ela tem problema dentário ou ósseo? Então, esquelético, eu tenho que fazer. Qual outro detalhe muito importante que tem aí? Eu tenho um premolar que já erupcionou do outro lado. Então, por isso que eu tenho linha oclusal. Está arriba de X. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que reposicionar o inferior, porque ele está mais alto. E a mandíbula avança. É fácil? Se você não tem essa leitura que eu acabei explicando para vocês, vocês são zero aluno. Mas se você não tem essa leitura, você não sabe o que é ser. Você vai você aqui não se preocupa com o posterior, só se preocupa daqui para adelante. Vocês vão aprender que nós temos que fazer o quê? Reposicione inferior. E aqui resolve. Assim. E pensou pelo superior ou inferior? Ó, amigo. Aqui eu impeço pelo superior ou inferior? ¿Dónde se empieza? Eu quero que a partir de hoje em dia, ó, o paciente chegou na sua consulta assim, ok? Qual é a primeira coisa que vocês vão fazer? Não, estudou, entendeu o que eu vou fazer, papá, vou fazer inferior, tudo. O seu paciente quer o quê? Brian, você que já tem experiência. Braço, certo? O seu paciente quer os braços. Ele quer. E onde que ele quer os braços? Aqui. Certo? Mas se nós empezarmos uma mecânica superior, eu vou fazer alguma coisa? Se meu problema está naquele molar inferior. ¿Está entendendo? Sí, o sea, como que ponerlos ahí para que se vean nada más. El doctor ayer nos dijo eso, que igual se ponían los cables sin hacerle. Na verdade é assim, na minha época, eu quando comecei com vocês, eu mandava nos pacientes. Sim ou sim. Eu mandava. Eu jamais iria colar e pegar. Nunca. Porque eu mandava. O paciente não pagava os braços, ele pagava o meu tratamento. Por isso que era preço cerrado há 40 e pico anos atrás. Hoje em dia os pacientes querem braços porque ele está pagando. Então, para que vocês não se peleiam, decorem, não fiquem transtornados, hoje em dia, amanhã ou depois vai ter que poner. Mas não ponga a mecânica. Porque se você poner a mecânica, está com 9 de projeção, e você colocar uma merdinha de um alambre, se colocar um alambre aqui, o bracket tem o quê? O que tem no bracket? É 0?
Ele tem um slot como esse, tem torque. Mesmo que é um alambre redondo, ele vai copiar. Então ele viola o caso. Então, às vezes você vai mirar no paciente depois de um mês. Então, ponga os bractos. Que color que vai poner? Roxo, amarillo, a cor da Colômbia, melhor do Chile, no futebol, que pode pôr uma vaga de país. Ponga, mas não vai ser nada. Mas eu sei que o meu problema está aqui, ó. Eu preciso que esse molar haga isso. Ok? Então, para isso eu vou fazer a mecânica que eu mostrei anterior. Mire. Entramos com um arco que chama arco utilitário. Próximo capítulo. Você me escreve que eu já vou mandar o arco para vocês já estudarem, olharem tudo. A técnica chama 4x2. 4x2. Bioprogressivo antigamente. Tá bem? O que esse arco vai ser? Ele vai. Ele vai ser movimento anterior e principalmente verticalizado. Ok? Como chama isso? Banda. Colocamos bandas em pacientes que tomam muito os bractos. Como estava muito aqui não cabe o braço, perceberam? Por isso que foi feito banda. Porque o braço aqui não cabe. Aí você põe a banda, ela é soldada, cabe. Certo? Chilele, quanto que é o tubo? 4. Não vou ser gente de vectomia para poner 4. Pode se poner 3. Certo? Aqui já está mais avançado, foi colocado um arco 4x2, um seccional. Esse lado estava erupcionado, aqui foi, a mandíbula já, quando ela abacou, ela já foi indo para seu sítio, e superior, tudo isso crescimento normal. Ok? Foi tendo esse crescimento. Quanto tempo de tratamento isso? Aqui estamos falando em torno de 8 meses, 1 ano. Tá bem? Aí, superior, a mesma mecânica, poderia ser um arco reto, tudo foi, tudo se foi. E aí foi colocado isso, mais um pouquinho de bractes lá, mas a sabedoria o que foi? Verticalizar o molar exterior e reposicionar a mandíbula. Aqui, Érico foi querer mostrar que sabia ser lança, não precisa. Aqui somente o helicóide aqui resolveria. Depois vocês vão entender isso. Isso é porque criou-se um espaço anterior e você precisa retrair a pré-maxila. Isso é um arco de retração. Tá vendo? Hoje em dia não usamos isso. Usamos somente um helicóide aqui que resolve o problema. Aí, arco reto. Todas as técnicas são arco reto. Tudo se termina com arco reto. Detenedores, o meu amigo. Eu hoje em dia aqui vocês não vão usar, eventualmente vão usar esse tipo de retenedor. A maioria usamos retenedores de acetato. Aí, como estava. Mas o mais importante é isso. Essa cara, percebam que é pouco tempo de tratamento, foi em torno de 1 ano e 8 meses, mais ou menos. Agora o mais importante é isso. Como estava, como se quedou. E aqui é onde que vocês vão estudar mais. Vocês vão ter. Eu era assim, estudei tudo isso, como eu iria ser, como não iria ser, o que eu hei de comer o molar, o que eu hei de blá blá blá, tudo, e aqui eu vou perceber o que vai passar. Tirou o aparato, a biografia. E aí eu vou fazer uma sobreposição entre os dois.
Eu vou saber quanto cresceu a maxila, quanto a mandíbula virou. Mire, continua com 41. A altura facial, apesar de eu ter invertido, qual é a diferença do 15 para o 17? O que passou? Tudo o crescimento. Mire, de 9 foi para 4. Talvez na mecânica eu poderia ter avançado um pouquinho mais, seria bacana. Mas parou no 4. Tudo acoplo. Perceberam que o incisivo praticamente não encerramos nada. Ele era projetada, se você mirar o início, era projetada porque a mandíbula estava muito para trás, o superior continua no alto. As medidas só melhorou a mandíbula. As outras medidas são muito próximas, 96, 94, depende de quem está mirando, é pequeno. Então aqui o que tuve, avanço. Ângulo intersticial só melhorou um pouquinho. Eu, se fosse tratar novamente ela, eu teria melhorado um pouquinho mais. Para ter um eixo facial. Isso é o que eu falei que eu iria ser. BTO é o que eu falei para vocês. Ah, eu vou ser isso, meu molar vai ser isso, meu incisivo vai ser isso. Então aqui é a minha visualização do que como eu quero ligar. Entenderam? Então eu tinha um caso assim, eu pensei nisso. Como é que eu pensei aqui? Aqui já pensei em mecânica, que vocês alunos não tinham isso. Então, o arco utilitário que foi usado, o arco utilitário, a ativação que foi feita, intrusão dos caninhos, o arco aí, tudo isso foi o que eu pensei quando iniciou. Então, estava assim, eu pensei para Secundaraí e já pensei em toda a mecânica que vai passar. E aqui é o resultado efetivo. Aqui é virtual, aqui é... Graças. Nem sei o que dá aí. Outra vez, Júlia. Aqui é aparato ortopédico, amigo. Dado de Portugal. Vocês sabem que eu ministro classe em Portugal, né? Portugal e na Espanha. Tá bom. Listo? Perceberam como nós vamos estudar aqui? Assim, todos vocês, deixa eu falar numa coisa. Vocês sacaram foto entre vocês? De boca, não? Não. Entreguem, por favor. Tá? Vocês não têm abre-bocas, né? Não. Mas por se acaso vocês tiverem na sua clínica, e se forem comprar, compre negro. Porque os celulares, todos os celulares, não importa se é Apple ou é Android, a qualidade com o negro fica bacana, porque contrasta com a cor da encia. As fotos ficam bacanas. Então, a foto, vocês souberam um pouquinho disso no hablado para vocês disso? A Renata estava com problema, porque ela iria falar em marketing, no hablado. Mas é muito sensível. O paciente sempre tem que estar com a mordida acoplada, ok? O abre-bocas, saca a foto interna, mas o TIPS é você entra assim e leva um pouquinho para adelante, assim. Não fique assim, porque senão dá uma falsa impressão que os dentes estão todos anteriores. Você faz uma casinha, uma cacita. Põe e põe um pouquinho para frente. Tira a foto. Não treine a ser isso. E aí vai sacar do lado esquerdo ou direito, você solta de um lado um pouquinho e do outro você mira na cruz do primeiro molar. O paciente não tiver primeiro molar naquela região do molar. E aí do outro lado também. Então são 3 fotos, vocês tiram em 30 segundos. Treine a sua secretária, tá bem? Não saque fotos com o dedo.